Estamos hoje aqui para começar um bate-papo bem interessante sobre uma temática que eu não vou falar logo na abertura, mas uma temática sobre questões de interseccionalidade, que é algo que a gente vem se debruçando muito no Instituto. Somos o Instituto Bioatrium, uma organização de ensino, pesquisa e muitas práticas e projetos. E quem está aqui com a gente hoje, nós temos a Michele, que é a coordenadora da nossa clínica, do nosso núcleo de práticas clínicas, e a gente tem um convidado muito especial, que eu vou apresentar aqui resumidamente, porque a gente estava aqui falando nos bastidores de uma existência grandiosa, que tem muito para compartilhar com a gente, mas que aqui a gente vai dar umas pinceladas, né? E depois, quem sabe, outros episódios aí virão. Mas o Jailton é psicólogo pela Universidade de Pernambuco, doutor em psicologia pela USP, e em sua trajetória ele propõe uma psicologia comprometida com a escuta das corporealidades LGBTQIAPN+, desafiando a neutralidade clínica e defendendo uma escuta psicopolítica e transformadora. Então, com essa abertura, vou te chamar de Jai, que é como as pessoas te conhecem, né? Conta pra gente, Jai, que esse chamado aí abre aí para contar de você, da tua existência. Obrigado pelo convite de vocês, né, do Instituto Bioatrium. Eu acho que uma das coisas, né, pela sua apresentação, quando você vai falando sobre desafiar a neutralidade, né, eu acho que uma das principais coisas dos meus interesses mesmo fizeram investigar, pesquisar, me enveredar por essas temáticas que tem a ver comigo, né, com quem eu sou. Então, e por isso não acredito nessa ciência neutra que pregam, né? Acho que muito do que os cientistas fazem, não só os cientistas das áreas humanas e sociais, mas também, sobretudo, né, das áreas de saúde, também tem a ver com as histórias de vida, né? Ainda que não seja individual, mas às vezes coletiva, de uma comunidade, enfim. Então tem muito a ver comigo, né? Sou do interior do Pernambuco, né? Sou um homem cis gay, minha família é de origem indígena, então tem muitos atravessamentos, né? Minha família é bem misturada, então tem muitos atravessamentos aí que vão fazendo com que eu vou chegar até essas temáticas, né? Então, fazendo o curso de psicologia foi uma das coisas que foi me abrindo muito horizontes para eu poder pensar. Inclusive, o curso foi lá, né, no interior de Pernambuco, em Garanhuns, de onde eu sou. Então, me fez pensar muito essa necessidade de uma psicologia comprometida mesmo com a população, né? E não uma psicologia que a gente escuta, que a gente lê nos livros, que a gente, né, ouve falar. Que sim, essa psicologia ela é importante, porque ela fez, né, a nossa psicologia se transformar, né? Mas eu acredito muito em uma psicologia que tem essa atitude de se inclinar mesmo para esses fenômenos vividos, né? Então, essas vertentes que a gente vai vendo na psicologia, elas vão convocando a gente também a pensar sobre quem somos nós. Quem é o profissional psicólogo, né, que vai atuar, que vai olhar para uma determinada temática, né, olhar para uma população, para o seu cliente, para o seu paciente, e como esse olhar também pode modificar a forma como se constrói um conhecimento e como se cuida também das pessoas, né? Então, acho que eu comecei exatamente por conta de todos esses atravessamentos que têm a ver comigo, né? E que foram tendo a ver comigo nos trabalhos que eu fui realizando, né? Que fui sendo convidado, convocado, nos grupos, nos movimentos sociais, né? No ativismo político com outras pessoas, ouvindo muito, aprendendo muito com ativistas, com pessoas ligadas ao movimento social organizado, sobretudo LGBTQIAPN+, né? Vindo para São Paulo, trabalhei em muitos espaços LGBTQIAPN+, então o contato com essas pessoas, com diferentes pessoas de diferentes localidades, com diferentes experiências de corporalidades, de sexualidades dissidentes, de gêneros diversos, fez com que eu fosse me aproximando mais, né, dessa população, me entendendo também, né, enquanto uma pessoa LGBTQIA+, mas que obviamente eu já sabia disso há muitos anos, né, mas quando a gente vai tendo contato, a gente vai tendo também muitas aproximações e também distanciamentos, né, de se rever, de rever, inclusive, a atitude
psicológica, né? A nossa atitude de psicólogo frente às demandas contemporâneas. E foi por aí que é por aí que eu venho caminhando, né? Tanto na prática clínica, né? Como psicoterapeuta, né? Como psicólogo em outras instituições nas quais eu já trabalhei, como docente, né? Na universidade, pesquisador. Essas temáticas são, sobretudo, as temáticas com as quais eu trabalho em sala de aula. Ainda que eu não dê uma disciplina, por exemplo, que foque, né, nessas temáticas, não tem como eu não falar dessas temáticas nos exemplos que eu vou dar, por exemplo. Sim. E aí, eu queria perguntar um pouquinho agora sobre a sua tese, né? Que afasta de mim esse cálice, né? E aí eu queria, assim, saber, né? Que silêncio que você quis ali trazer, né? E quais vozes que você quis amplificar nessa pesquisa. Eu acho que é uma das coisas, assim, que passa, né? Na hora que você lê ali a sua tese de doutorado. Conta um pouco pra gente. Muito legal. Acho que é muito legal vocês começarem por aí, porque o título da minha tese, né, Afaste de mim esse cálice, tem a ver exatamente sobre como as vozes elas foram muitas vezes silenciadas, né? Mas tem a ver com que obviamente, né, foi um trecho da música, né, do Chico Buarque. Mas não é somente só sobre isso, né? Acho que quando a gente tem falado muito sobre os movimentos os movimentos sociais organizados, tem se falado, vamos dar voz, vamos dar espaço, né? Não existe isso de dar voz, de dar espaço, porque o espaço, ele é nosso, ele é coletivo, né? Ninguém dá a voz a outra pessoa. A voz está lá. A gente tem que permitir, né, com que essa voz seja potente, fortalecida e possa falar, narrar por elas mesmas. Então, quando eu cheguei em São Paulo e que eu comecei a trabalhar no programa Transcidadania, que é um programa de elevação escolar, é uma política pública, né? Já se construiu como uma possibilidade de política pública. Inclusive, tem sido pensada em outras cidades, né, daqui de São Paulo. Em outros estados também tem se estudado um pouco sobre como essa política ela fortaleceu, sobretudo, o movimento trans. Então, vindo para cá, trabalhando com o programa Transcidadania, eu aprendi muitas coisas, né? Eu já tinha estudado sobre gênero, já tinha estudado sobre sexualidades ali na graduação. Mas vindo para São Paulo, eu começo a viver isso de uma maneira prática, né? De uma maneira junto com a comunidade, com os movimentos, com as pessoas que eram ativistas. Então, eu conheci muitas pessoas importantíssimas, né, ativistas no campo, que me ajudaram muito a contribuir, né, com essa possibilidade dessa tese ser construída, né? Então, quando eu escrevo na faixa de mim esse cálice, estou exatamente falando sobre essas vozes que muitas vezes são silenciadas ou que tentam silenciar, né? Porque nem sempre se consegue também silenciar vozes quando elas querem gritar, né? Então, a ideia que eu tive ali foi justamente nos atendimentos que eu fui tendo com a população trans, né? De mulheres trans, de homens trans, transhomens, de travestis. Foi a partir dessa experiência com essa população que eu comecei a entender que, opa, pera, a psicologia está sendo falha para essa população. Óbvio, a psicologia ela é falha para muita coisa, né? Assim, ela precisa ser revisitada. Ela não é mais aquela psicologia de 1879 construída aos confins de um laboratório na Alemanha, né? A gente precisa né, contextualizar que psicologia é essa. Então, tendo contato com essas pessoas, eu fui entendendo que, opa, pera, a psicologia é falha, ela não serve para essas pessoas, não do jeito como ela está sendo estabelecida, né? Você vai lá num atendimento, a população trans, tipo, chega num hospital. A primeira coisa, tipo, começam ali com os olhares. Depois, a negativa do seu próprio nome social ou do seu pronome, né? A negativa, inclusive, muitas vezes do nome civil, porque a pessoa tem um nome retificado e ainda assim as pessoas olham para ela, né, veem códigos específicos, né, porque nossa sociedade é muito binária, e ainda assim, né, utilizam de um pronome que não faz sentido para aquela pessoa. Então, ouvindo esses relatos durante os atendimentos, durante as oficinas que a gente fazia oficinas de gênero com crianças, por exemplo, na biblioteca, né?
dos céus, né? Céu Jassanã, por exemplo, foi um desses lugares que eu lembro muito desse trabalho, foi muito legal, com crianças de 8 e 9 anos discutindo gênero, né? O que era ser menino, o que era ser menina para eles e para elas, e foi muito interessante isso. Então, quando eu começo a ouvir essas narrativas, eu começo a entender, bom, se essa psicologia ela não está sendo coerente, então que psicologia essa população quer? Então, eu não podia tirar, mais uma vez, né, dos livros e dizer assim, bom, vamos lá construir uma psicologia para essa população, se não fosse ouvir essa população. Então, acho que esse título, A Faixa de Mim, Esse Cálice, tem um pouco a ver exatamente com isso, que é retomar essa voz e entender a psicologia a partir dessa própria voz. Não é construir uma psicologia anterior a ela. Né? Então, a proposta da minha tese, ali eu vi, assim... Obviamente, né? É uma pesquisa, você começa de um jeito, termina de um jeito totalmente diferente, mas eu acredito que o jeito que terminou, que foi o jeito que foi possível, foi o jeito mais bonito que poderia ser, porque antes ela estava muito focada e talvez até tivesse muito mais ligada aos confins mesmo de pensar uma saúde talvez muito mais ligada à medicina, né? Assim, uma coisa mais ligada a hospitais, ligada, né? Porque a minha ideia inicial era pensar o processo transexualizador no SUS, que eu até falo sobre ele na minha tese, mas não é o meu foco. O meu foco é exatamente entender qual é a psicologia que vocês querem. Né? Então, por isso que, né, eu acho que é muito importante, assim, quando a gente vai fazer uma pesquisa com populações, né, a gente não pode fazer uma pesquisa e falar pelas pessoas. Né? É uma pesquisa que tem que ser feita com as pessoas. Então, eu entendo ali, né, que essa tese, ela, né, pensando ali pelo que eu fui construindo, eu não fui construindo sozinho. Ela não é uma tese só minha. Ela é uma tese de várias pessoas que deram, né, seus depoimentos, que falaram, enfim. Então, eu não tracei, né, ali um projeto de psicologia. Não, pelo contrário. Foram essas pessoas que falaram para mim qual era a psicologia que elas queriam. Então, a tese ela é só um documento que diz assim, olha, psicólogos, psicólogas, psicólogos, né? A gente quer isso de vocês. Né? Essa forma de cuidado. E uma pena, porque na época, né, em que eu estava fazendo a tese, tipo, existiam muitas poucas pessoas trans em espaços de pós-graduação. Hoje a gente até vê mais pessoas, né, muitas pessoas pesquisando, inclusive, a importância, inclusive, dessas temáticas serem pesquisadas por pessoas que vivem na pele, que vivem na experiência, né? Que é uma questão, obviamente, a gente pode pensar, sei lá, às vezes as pessoas trans são muito utilizadas como apenas, né, sujeito de pesquisa. E não era o que eu queria, né? Exatamente essa era uma questão para mim, que batia assim, poxa, mas eu sou um homem cis, né? Apesar de ser gay, mas eu sou um homem cis. Como é que vai ser isso, né? Então, quando eu ia falar da proposta, eles diziam assim, olha, não quero, eu quero que você me diga exatamente o que você quer, né, da psicologia. Então, acho que foi mais ou menos nesse sentido, assim, que eu caminhei. E se a gente pudesse... Eu tô aqui, né? Você depois da tese, você tem algum projeto de outras publicações de livro? Como é que isso está acessível para as pessoas? Essa é uma ideia? Como que está isso? A minha tese está disponível abertamente, né? Fica lá no site, quando a gente faz né? Fica lá, tá lá no site da USP. Se jogar meu nome completo, dá para achar, né? Jogar a gente a tese. vai pôr aqui no vídeo. Óbvio que, assim, eu leio a tese e hoje eu falo muito para os meus alunos, né? Eu fiz a tese em 2019, mas defendi a tese em 2019. Isso quer dizer que ela foi feita desde 2016. E aí a gente chega no final, a gente já está tão cansado que tem coisa que a gente não quer mexer, né? Não, tá bom, tá feito, tá. Só que nos assuntos das generidades, das sexualidades, as coisas mudam muito rápido. Tem termos, por exemplo, que eu utilizei na minha tese que nem se utilizam mais depois de um ano. Né? Lá em 2020 já não se utilizava mais. Tem coisas que eu escrevo na minha tese que eu nem concordo mais. Assim, eu abro ela hoje, não é possível que eu escrevi isso, por quê? Mas eu começo a entender, e aí isso uma amiga me ajudou muito, né, nesse sentido, uma amiga que também é pesquisadora, está fazendo a tese dela agora também, né, na psicologia, ela é historiadora e tal, é uma mulher trans, e uma das coisas que ela me falou foi que ela disse assim, bom, mas assim, teses são documentos, né, você não precisa ficar se culpando pelo que você escreve, assim, né? Apagar. Apagar.
faz parte de um momento, de um Sim, contexto. uma foto. Né? Mas, sim, a tese está aberta, tem alguns artigos também, né, que eu publiquei, principalmente porque, assim, a minha ideia inicial, na verdade, assim, e eu digo para as pessoas que eu não sou necessariamente um estudioso do gênero. Obviamente que gênero acabou, né, tendo ali um peso. Mas o meu foco de estudo é o corpo. Né? Eu trabalho com o corpo. Queria chegar nisso também. Então, Corporalidade, né? e por isso que eu fui Sim. investigar as corporalidades trans para entender. E aí, obviamente, gênero, sexualidade, né, todos esses outros marcadores sociais vão aparecendo, que é onde chega a questão de pensar em interseccionalidade, né? Que na minha tese eu não chego a eu chego a citar sobre interseccionalidade, mas eu não falo propriamente disso porque ali naquele momento eu já não estava mais com panos e mangas para poder fazer essa discussão, mas foi bem no boom mesmo dessa discussão quando começou, né, assim, pelo menos nos grupos, né, obviamente que a interseccionalidade já era estudada há alguns anos, né, há muitos anos, desde a década de 80, na verdade, né, mas ali a gente ainda estava engatinhando, principalmente a gente na psicologia, né, que a gente ainda demora mais um pouquinho. Que aí eu acho que a gente podia puxar esse passo aqui de um letramento, que ele é tão necessário. Porque se dentro da própria universidade, né, a gente tem um atraso enorme, e a gente é colega de docência, né, o quanto que a gente troca sobre isso, o quanto precisa dessas vozes circulantes ali nesse ambiente. Aí eu fico aqui, então, aproveitando esse gancho, como que a gente, nesse pequeno episódio, dá uma fala sobre o que seria interseccionalidade para quem está chegando agora, o que alguém precisa olhar para entender um pouco melhor o que essa palavra representa. Legal. A interseccionalidade, ela é um conceito, né? Mas não é só um conceito. Ela é uma posição analítica, uma possibilidade de análise sobre coisas da vida, sobre experiências, né? Lá na década de 80, foi um termo, né, cunhado ali pela Crenshaw, que depois, mais tarde, vai sendo incrementado. E aí, né, a gente vai percebendo que os primeiros estudos, né, e inclusive o da Crenshaw, foi com mulheres negras. Então, ou seja, o que ela vai falar sobre interseccionalidade? Ela vai dizer que existem sistemas de opressões no mundo, né, bem assim, grosso modo falando, e que esses sistemas de opressões, eles tendem a se aglomerar com as pessoas, né, numa mesma pessoa. Então, sei lá, vamos pensar, uma mulher trans, negra, com deficiência, do interior de Pernambuco, que migra para São Paulo. Veja, a gente tem vários atravessadores aí na vida desta pessoa. Então, são esses atravessadores que nós chamamos de marcadores sociais da diferença, né? Gênero, raça, etnia, sexualidade, regionalidade, corpo com deficiência ou não, escolaridade, que é uma coisa extremamente importante, né? São marcadores sociais. Então, a interseccionalidade não é uma soma, né, dessas coisas, não é dizer assim, quanto mais coisa tem. Não é necessariamente isso. A interseccionalidade é exatamente, utilizando os termos, né, de uma pesquisadora brasileira importantíssima, que é a Carla Cotirene, que é quem vai estudar, né, uma das pessoas que mais estudam interseccionalidade no Brasil. Ela vai dizer que a interseccionalidade é como se fosse encruzilhada. É uma encruzilhada. São coisas que ali se cruzam, né, na mesma experiência e que se dialogam e que falam sobre sistemas de opressão, né, na vida tanto individual como coletiva dessa pessoa. Então, grosso modo falando, a interseccionalidade se relaciona a isso, né, a como essas categorias, esses marcadores, eles são estudados de uma maneira analítica para a gente entender, né, por quê ou como, né, depender aí das teorias que a pessoa vai utilizar, né, do recorte que ela vai ter, porque ou como essa pessoa passa por esse tipo de, vamos pensar aqui, né, iniquidade em saúde, por exemplo. Se a gente vai estudar saúde pública, se a gente vai ver, né, enfim, questões de saúde e doença no campo, né, da saúde pública, da saúde coletiva, por exemplo. E aí, posso fazer? Você vai fazer? Não, eu só ia puxar aqui uma coisa que, de novo, né, é um tema que, por mais que você fala, ali tem referências americanas, né, da década de 80, aqui no Brasil, Kátia Cotirene, né? Carla Cotirene. Carla Cotirene.
Tem outras pessoas Tem também, outras, mas você ela é tá uma citando. das... Mas eu fico pensando aí, né, ideia lançada da gente ter um grupo de estudo aberto sobre isso, de repente, podemos falar mais, Sim, né? sim. Porque eu entendo até do ponto de vista da como a formação em psicologia, ou não só psicologia, mas na área de saúde, de educação, ainda é muito atrasada nisso. Acho que como instituto, a gente tem um papel de abrir esses espaços e de repente, em breve aí um grupo de estudo com você coordenando pode ser uma coisa interessante da gente fazer, Sim, né? podemos Acho que pensar, podemos sim. pensar, porque tem muita coisa que não foi falada e que vai ainda demorar para chegar para quem está numa graduação dentro de um currículo padrão. Que esse currículo padrão já não dava conta nem de falar de corpo e de sexualidade, porque a nossa psicologia é uma psicologia ainda muito separando, né, as coisas, corpo e mente, o que é completamente atrasado. E imagina falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Então, fica aí a ideia de que acontecerá provavelmente algumas coisas para a gente estudar isso aí com você. É curioso, porque você está falando isso, né, sei lá, dos alunos, demora a chegar, e aí eu fiquei pensando aqui, eu acho que eu posso pensar, pelo menos agora no momento, eu posso pensar, sei lá, 3 situações de alunos, né, assim. Boa. Tem os alunos que, bom, é um tema que nunca ouvi falar e que tudo bem, tá, é o que os professores trouxerem, eu vou estudar, ou não, né, assim. Tem os alunos que já ouviram falar e estudam isso de uma maneira acadêmica, entendem que a temática ela é muito importante para a gente entender, até nos pacientes da clínica. E tem os alunos e alunas e alunos que não só estudam a temática, como vivem isso na pele, e exatamente por viverem esses atravessamentos, né, esse conceito e essa categoria analítica, né, se torna como um espaço privilegiado ali de se estudar sobre. E são os alunos que tendem a querer a problematizar esse lugar, né, da psicologia. Não que os outros não problematizem, claro, problematizam, mas é diferente quando aquilo faz parte, né, da nossa experiência vivida, do dia a dia. Pessoal, né? E aí eu vou passar a bola para você, Jamil, que eu estou interessada. E você, pensando então também naquele profissional já formado, você também dá supervisão. Sim. Isso é uma outra oportunidade que a gente pode pensar. Sim. Porque eu acho que, de novo, a gente está sendo muito atravessado. Chega lá na clínica, alguém te procurando, você que não tem uma formação, você que não tem, diferente do que você estava falando, né? Uma história percorrida até de vida dentro destas encruzilhadas mais próximas, né? Você precisa de uma supervisão ou de um caminho. Então, isso também é possível para Sim. pessoas mais que já se formaram e que estão se deparando com isso na sua prática. Sim. Importante. Não né? só é possível, como assim, não tem como, eu, pelo menos assim, não vejo, não sei se é porque eu brinco muito, né, que quem estuda gênero vê gênero em tudo. Né? Eu brinco na sala que é quase como se fosse o 7º sentido. Né? Assim, porque gênero começa a ser visto mesmo como Dá um exemplo, assim. sei lá, você vai... sei lá, você vai numa escola. Quem que é a merendeira? Né? Geralmente é uma mulher, né? Geralmente é uma mulher que mora longe da escola, né? Geralmente é uma mulher que, sei lá, que muitas vezes é mãe. Sim. Né? Não, e é tão interessante você falar disso, porque, assim, né? Eu sou mais interessada no assunto. Aí, agora que você falou, deu exemplo, falou, nossa, achei que isso só acontecia comigo. De mas ficar não, olhando para isso. É isso, né? Parece que quando a gente começa a estudar, começa a entender, a entender isso, parece que todas as relações a gente começa a mapear de forma muito natural também, né? Ouvir a dor de quem traz a dor na clínica também de um outro lugar, que eu acho que é isso, né? Sim. Porque aí você vai conseguir enxergar e sentir coisas que se você não tem esse mergulho, você... E assim, a interseccionalidade, ela não deve ser uma coisa utilizada assim, sei lá, a pessoa é uma minoria, então aí eu vou usar a interseccionalidade. É para todo mundo. Porque quem é branco, cis e heterossexual, ou seja, tem uma interseccionalidade aí também, né, de como você se configura e se mostra no mundo. Então, isso também vai ajudar a gente a entender quem é o nosso paciente, quem é o nosso cliente. Né? Então, ela não é utilizada apenas para pensar, né, como
as minorias, as dissidências de gênero e sexualidade são tematizadas ou são vistas, mas é também para fazer uma torção dessa lente compreensível de entender também como as outras pessoas também fundamentam, né, e fortalecem um sistema também opressor. Sim. E aí, vou até aproveitar também um pouco desse gancho que a gente entrou muito nessa prática clínica, falando da psicologia também. Em que medida que você acha que a psicologia ela pode até cometer algumas violências, mesmo sem perceber, assim? Queria que você trouxesse um pouco isso. Como que você lida até, né? Você está como docente ali de pessoas que estão se formando psicólogos, né? Como que você conduz isso ali com seus alunos? Eu vou tentar responder essa pergunta de uma maneira bem, assim, dando um exemplo de uma situação, mas que eu acho que dá um pouco para a gente, talvez, pensar, né, sobre isso. Nós sabemos que nós psicólogos, a gente pode escrever sobre documentos, né, documentos psicológicos, né. Tem lá o parecer, né, a gente tem o laudo, tem um relatório psicológico, enfim, né, temos alguns documentos. Quando eu cheguei em São Paulo, nessa época que eu trabalhava no programa Transcidadania, uma das questões que envolviam muito, assim, nós psicólogos que trabalhávamos exatamente com questões ligadas a gênero, e aí é uma pergunta que eu me faço, mas qual psicólogo não trabalha com questão ligada a gênero? Ou não se percebe, que eu acho que é uma coisa de se perceber, ou não se perceber, porque você tá trabalhando. Exato, né? Poxa, se você trabalha lá na sua clínica, não vou nem colocar instituições, você trabalha no seu consultório, chega uma mulher falando que está extremamente cansada. Você não vai olhar para os atravessadores dessa mulher, assim, o que existe na vida dela, né? Às vezes é uma mãe de 3 filhos com uma tripla jornada de trabalho, ainda chega em casa, tem que, né, cuidar das crianças, cuidar da casa, e às vezes ainda tem que, sei lá, fazer uma comida para ela, para o marido, sei lá, são tantas, né, coisas que existem que, assim, poxa, se você não for olhar para isso, então, assim, qual é essa psicologia que você está fazendo? Né? Essa psicologia, ela não é algo que se dá no nosso intrapsíquico, né? Ela é algo que se dá na vida cotidiana das pessoas. Então, o processo terapêutico não são os 50 minutos que a pessoa vai ficar ali. É exatamente na vida dela que ela vai começando a se dar conta. Pera, isso aqui me parece... Tal dia, quando eu estava falando sobre tal coisa, nossa, parece que tem a ver com isso. Ou então, nossa... Em determinado momento eu falei tal isso na terapia, mas parece que agora não faz sentido aquilo que eu falei. Então, ou seja, o espaço terapêutico se dá na vida cotidiana. E aí, né, a coisa da pergunta, né, a gente nessa época estava tendo um boom a gente fazia retificação de nome, né? Então a gente se reunia, os psicólogos faziam os projetos lá né, junto com os advogados, trabalhavam direitos humanos para retificar os nomes, porque também hoje é um pouco mais fácil, mas não é tão bem assim, porque para você fazer qualquer coisa em cartório você precisa de dinheiro. Então a maioria da população trans, né, é uma população que tem muitas vulnerabilidades. E classe social, inclusive, é um dos marcadores, né, assim, para a gente pensar. Tem muitas pessoas que não têm o dinheiro mesmo para retificar um documento que, né, é Para ir no lugar. Exato, para pagar uma passagem. Isso, exatamente. Né? Então... Veja, quando eu faço isso, assim, você tem que ir para tal lugar e tal, sem instrumentalizar a pessoa, né? Sem fazer um processo, sei lá, educativo simples, já é uma violência, né? Sim. Então, o que acontece? Quem sou eu, psicólogo, para dizer quem é você? Qual o seu gênero? Né? Qual teste vai me dizer isso? Talvez até exista um teste que, sei lá, mas aí esse teste foi pensado exatamente por uma pessoa que não vive essas experiências. Então, veja, quando eu escrevo a tese, eu estou escrevendo exatamente sobre isso, que é, né, fazer uma torção na psicologia para, não é reconstruir, né, não é muito pretencioso isso, mas é para co-construir uma psicologia que seja efetiva, né, para essa população. Então, uma das coisas que a gente discutia muito, os psicólogos trabalhavam na saúde ou com direitos humanos nessa população, era, mas assim, a gente vai... E aí nós estávamos já mais, né, assim, habituados, escrevendo sobre, né, publicando, discutindo entre a gente, mas uma questão que tinha era, mas quem sou eu para dizer sobre o outro? Uma das coisas que a gente conseguia fazer, pelo menos no Centro de Cidadania LGBT, né, no programa Transcidadania, era... A gente escrevia, porque precisava, nessa época, né, de um parecer,
psicológico para que a pessoa retificasse o nome. Então, o que eu fazia, outros psicólogos faziam, era a gente escrevia o parecer junto com a pessoa lá, né? Virava o computador para ela, ficava lá escrevendo. Né? Dizia assim, ó, faz sentido isso aqui? Ah, não faz não, tá bom. E se eu escrever dessa maneira, faz? Ah, agora faz. Então, tá bom. Escrevia lá, fazia tudo assim, ó, pronto, tá pronto aqui. Lê, vê se você se vê nesse documento. A pessoa lia e dizia assim, olha, acho que aqui você poderia trocar tal palavra por outra, porque eu acho que não é bem isso. Ah, tá bom. Tá bom agora, posso imprimir? Posso imprimir, assinava e entregava à pessoa. Sim. Então, assim, é uma oportunidade da pessoa também escrever sobre ela, né? Eu estou lá digitando, mas quem está escrevendo sobre histórias... A voz é dela. Exato, né? Então, quando a gente escreve um documento que eu digo sobre quem é o outro, se o outro pode ou não pode tomar hormônio, se o outro pode ou não pode fazer isso e aquilo, né? Eu aprisiono esse outro em si mesmo, né? Em, assim, um construto da psicologia que não tem nada a ver com ela. Binário. Então, um outro exemplo que eu falo muito na minha tese sobre isso, que tem um capítulo da minha tese que eu faço exatamente sobre vou estudar esses documentos. Uma das coisas importantíssimas de pensar, o processo transexualizador do SUS. Lá vai dizer assim, a pessoa precisa ser acompanhada no mínimo 2 anos. E aí, veja como a psicologia ela se transforma em violência, assim, em práticas violentas, quando eu digo assim, o que é acompanhar durante 2 anos? Porque para a psicologia convencional, tradicional, talvez acompanhar todos os anos seja eu ver essa pessoa toda semana, num processo psicoterapêutico. Sim. Mas, assim, isso é um acompanhamento ou um aprisionamento dela? Ou você está esperando que ela vá lá no seu consultório confessar para você? E que ela nem sempre teve acesso, né? Às vezes, depois de uma longa jornada de vida, de um monte de violência... Ela já viveu 30 anos da vida dela confinada, né? Num processo. Aí você vai ter que falar, você tem que ficar mais 2 anos aqui. Exato. Me provando. Você não tá preparada que para... você é você. Né? Poxa, assim, tipo, você não tá preparada. Assim, quem sou eu para dizer que a outra pessoa não tá preparada para seguir a vida que ela já segue? Isso. Né? É quase como... Ontem eu tava vendo bobagens no Instagram, né? E aí eu estava vendo um post do Krenak, né? Ele falando assim que uma das maiores violências com uma criança é quando a gente pergunta para a criança o que ela quer ser. Porque a gente está tirando tudo que a criança já é, como se ela não fosse, não existisse. Né? Então, quando a gente vai e fala para uma pessoa trans que ela não está pronta, não está apta para fazer tal cirurgia ou para usar hormônio, né? Você já está negando tudo que existe, né, anterior a isso, a própria vida dela. Até porque a gente não pode esquecer, a população trans, né, é uma população que tem passado por diversas questões, muitas violências, muitas vulnerabilidades. São pessoas que são expulsas da escola. A gente não pode falar em evasão escolar quando a gente está falando dessa população. Né? Não é simplesmente assim, eu vou ter que fazer uma escolha e sair da escola. Não, elas são expulsas. Elas correm risco. Exato. Sim. Risco concreto, material, né? De pessoas que, sei lá, que querem matar a pessoa. Né? Não é à toa que é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O Brasil está nesse índice, né? Então, é desde pequeno, né? Desde pequeno, a escola já expulsa, né? O sistema escolar expulsa. Aí chega no hospital. Uma das coisas que, né, eu vi muito na minha tese que as pessoas falaram era, olha, a população trans só procura hospital quando está nas últimas. A gente, e aí tem uma coisa que é muito boa que uma das pessoas fala, que elas assim, o saber delas, ela tá falando, né, o saber das pessoas trans, extrapola o saber médico. Porque é um saber criado coletivamente. A gente sabe que, né, obviamente, como profissionais de saúde, a gente sabe que existe, a ciência está aí, né, para provar e para dizer que existe, por exemplo, uma dose que é certa para aquela pessoa tomar, né, de hormonização, para hormonização. E esse saber, ele é construído com outras pessoas fora. Então, assim, obviamente, a gente tem que ter um cuidado de entender, né? Mas o que a saúde, que nós profissionais de saúde também estamos propiciando para que essas pessoas cheguem e tenham acesso à hormonização, por exemplo. Não que a hormonização seja uma coisa importante, 100%, porque nem todo mundo quer utilizar hormônio e está tudo bem também. Mas tem pessoas que querem. Então, o que o Estado, como o Estado garante isso para essa população que quer utilizar hormônio?
né? E como nós, profissionais de saúde, também começamos a enxergar, a ver, né, a entender como é que essas experiências, né, surgem e elas precisam disso para manutenção da vida, né, para viver, enfim, da maneira como querem. Sim. Né? Então, eu penso que essas questões, né, elas são violentas. Né? Se a gente são... E eu nem acho que são questões bobas, não são, porque são questões básicas da vida. Né? A gente está lidando com vida. Sim. Porque é como se chegasse no lugar do cuidado e fosse revitimizado, a violência aconteça de novo, né? Que aqui seria a ponta do cuidado. E aí, com essa falta de preparo ou de uma clareza maior do que é essa escuta, de como ela precisa ser feita, né? A gente está fazendo o que a vida inteira foi feito nessa história. Né? Aí, por exemplo, né, fiquei lembrando de outra coisa. No programa Transcidadania, um dos requisitos para a pessoa continuar no programa é que ela precisa estar matriculada a pessoa precisa estar matriculada em uma escola. Poxa, como é que eu, como um psicólogo, ou como qualquer outro profissional de direitos humanos, vai dizer assim, ó, vai lá se matricular na escola. A gente está falando para alguém que saiu há 20, 30 anos da escola porque foi ameaçada, porque alguém disse assim, ó, se você vier aqui de novo, amanhã eu vou te esperar no final da aula e eu vou, sei lá, cometer violências, não vou nem falar, assim, coisas que são reais, né, que já aconteceram. Como é que a gente vai dizer pra pessoa, ó, vai lá na escola se matricular? Não é simplesmente assim, fazer isso, né? Desse jeito é muito fácil, assim, não, eu fiz encaminhamentos. Né? Mas como se cuida desse encaminhamento? Exatamente. Então, uma das coisas, eu não sei como é que está hoje, né? Porque eu não conheço mais quase ninguém que trabalha nos centros de cidadania LGBT, mas eu conhecia muito, quase todo mundo trabalhava, até uns 2 anos atrás, assim. Porque a gente vai ter, né, amigos em comum, ali, rede, né? Mas uma das coisas que a gente fazia era exatamente isso, ir com a pessoa na escola fazer a matrícula, né? E aí uma das coisas que a gente segurava é, ó, tô aqui para defender os seus direitos, mas não sou eu que vou fazer a matrícula. A voz é sua. Você vai lá, pede sua matrícula, tô aqui. Se acontecer alguma coisa, você me aciona, porque eu tô aqui para cuidar com você. Mas é também, né, permitir com que essa autonomia, com que a pessoa também entenda que ela tem uma autonomia. Tá ganhando esse território, né? Exato, mas só é possível ter autonomia quando também existe um cuidado anterior, que é do Estado, que é dos profissionais, Uma né? garantia legal. Exato. Porque como é que se cria autonomia? Senão a gente fica numa coisa meritocrática, individualizante, Isso. culpabilizante da pessoa, Isso. né? Ah, Foi você lá não por quê Exato. ainda? Ah, porque eu não tive Você não foi, 5,50 para ir. A gente encaminhou e a pessoa não foi, né? Exato. Que jornada é essa, né? Ah, e ela tá em negação. Poxa, sabe? Esse tipo de coisa que, né? Ah, ela tá em negação, às vezes acho que ela não Ou quer. patologizar esse não movimento como se fosse algo que não fosse muito pragmático, né? Ela não tá querendo cuidar dela. Não tá, né, assim, ajudando a gente a cuidar. Cara, tipo, quantas coisas... Cuide de você em primeiro lugar. Esses chavões que eles são também violentos, né? Quando você põe na única responsabilidade daquele que precisa do acesso, ele não ter o acesso, né? Essa culpabilização é uma coisa importante. Eu queria fazer uma pergunta sobre... Assim, eu tô aqui olhando o tempo, né? E acho que a gente vai ter que fazer outras rodadas. Mas eu queria ver se a gente podia ir para esse lugar do corpo e da sexualidade, né? Como é que é o teu pensar, o seu olhar, a sua atuação sobre isso, né? Para pessoas em geral que te procuram. E voltando assim, vou deixar depois aqui um outro, que talvez seja um tópico só para isso. Quando a gente fala de todos esses fenômenos, a gente fala das relações. Então, alguém que passa pela experiência trans ou não normativa, né, em relação ao corpo, tem que vencer muitas coisas para poder colocar essa voz que é dela no mundo. Mas tem todo um trabalho no entorno. Então, por exemplo, a Mi tem um trabalho muito sobre parentalidade. Esse é um outro tema. A gente é muito procurado no consultório com pais que se deparam com filhos que têm alguma questão não normativa em relação a corpo, em relação à sexualidade.
Então, nessa coisa de corpo e sexualidade, queria, se você pudesse fazer um combo em alguns minutos depois a gente... E também muitas pessoas no território da educação, para a gente... Né, a gente tem muita busca de gente que está lá na ponta, vai fazer uma matrícula. Aí chega alguém com uma característica não normativa lá sobre corpo e sexualidade, e aí se você foi a quem acompanhou, tá ali com quem vai fazer a matrícula, mas não necessariamente essa pessoa está acompanhada, né? Então, como é que a gente fala para essas pessoas que não estão na experiência, o que também são caminhos de sensibilidade para isso? Vou tentar, né? Assim, partes, vai. Mas acho que eu vou começar dizendo assim, que tem uma coisa que não, essa frase não é minha, né? Mas tenho muitos amigos que a gente vem pesquisando junto e que uma coisa que a gente tem discutido é que o nosso corpo nunca foi nosso, né? Nunca. Você é uma criança, tipo, são seus pais, suas mães, né? Que cuidam de você, porque assim, você não pode, tipo, sei lá, ter 15 anos e querer fazer uma tatuagem sem autorização dos pais. Ou seja, seu corpo não é seu, né? Então a gente cresce. A pessoa trans quer tomar um hormônio, ela não pode. O corpo não é dela, né? É do Estado, é da medicina. A gente que vai dizer se você pode ou não, inclusive escrever um documento sobre isso, para estar lá testando. A gente morre e o nosso corpo não é nosso. Né? A gente tem que ir lá tem que ir lá atestar que a pessoa morreu para ir lá levar no cemitério para a pessoa poder ser enterrada, senão não, assim, tipo, não, nunca foi nosso. Inclusive as pessoas, quando a gente morre, as pessoas fazem o que querem do nosso corpo. Se a gente quer ser doador de órgãos, tipo, se a gente avisa a família, mesmo a família não querendo, a gente não pode doar os órgãos que eram nossos. Então, né, a gente parte dessa premissa, que é isso, o nosso corpo nunca foi nosso, nunca será. Nossa, é uma falsa ilusão, né? Agora, tem maneiras da gente viver o nosso corpo propriamente. Como é que a gente possibilita isso? A Guacira Lopes Louro tem um livro chamado Corpo Educado. Eu gosto muito desse livro porque, né, ela vai trazendo exatamente sobre como a ciência, né, a ciência clássica, as religiões, sobretudo as religiões cristãs, a educação, a saúde, né, vão educando o nosso corpo. Então, né, uma das coisas que eu falo na minha tese é que não se ensina aos homens serem homens. Apenas se espera que eles sejam. As mulheres não. Se ensina constantemente. Você não pode sentar assim, você não pode fazer isso, você tem que ser assim, você não pode aceitar tal coisa, ou você tem que aceitar tal coisa. Os homens não, se espera. Ué, mas... Né? Aí o homem não chora. Você já parte da premissa que é tipo, não, eu não posso chorar. Porque estão esperando da gente isso. Né? Então, olhando isso como né, uma questão, todos esses marcadores sociais que eu falei, né, sexualidade, gênero, raça, etnia, eles se dão num corpo. Né? Eles não se dão soltos no ar, não, é num corpo, é nosso corpo. Então, nosso corpo talvez seja a maior propriedade que a gente precisa resgatar. E quando a gente se entende, né, como pessoas dissidentes, talvez é exatamente no lugar do corpo em que a gente mostra isso. Então, é isso que vai chegar na clínica. Né? É isso que vai chegar no hospital, é isso que vai chegar na escola, que são todos esses atravessamentos do nosso corpo. E como o nosso corpo foi educado, né, a ter que se entender como não pertencente nosso. Né? Então, é muito importante assim, de olhar para essas questões. Então, eu parto muito dessa perspectiva, que né, o nosso corpo ele é nosso, assim, né? A gente tenta retomar, tem nossos estados de retomar nosso corpo, mas, ao mesmo tempo, ele também é coletivo. Né? As outras pessoas dizem, leem o meu corpo. Elas me olham e elas dizem sobre mim, elas imaginam sobre mim. Ou seja, elas, mais uma vez, falam sobre o meu corpo, que não é meu. Né? Elas criam um corpo para mim. Mas como é experienciar o meu corpo? Como é, né, lidar com todas essas outras questões que me atravessam? Então, são exatamente essas questões que aparecem na clínica, que têm surgido muito. E que envolve tanto a questão da sexualidade, né, das vivências de gênero, as vivências de raça, as vivências de regionalidade. Porque o corpo não é só essa materialidade, né?
O meu sotaque também é corpo. Quando eu falo em algum lugar, as pessoas já sabem que eu não sou daqui. Ou seja, denuncia. E não é a pessoa olhando o meu corpo, mas a minha voz, o meu sotaque, a minha extensão do meu corpo, né? As pessoas, talvez, que não estiverem vendo esse vídeo, né? Mas estão ouvindo, provavelmente elas vão se dar conta que eu não sou uma pessoa paulista. Então, mesmo elas não vendo o meu corpo, elas materializam pelo próprio som. E elas estão criando um corpo para Exato. você. Exatamente. Então, e a gente estava falando que se a pessoa olha para você e cria o corpo que ela entende que é o seu, né? Que você é corpo, né? Eu sou corpo. Então, o quanto, acho que esse desconforto aí de que eu não tenho controle total sobre o que eu posso fazer, o que eu não posso, que o outro me lê, né? E aí eu vou chamar para um convite que a gente vai continuar esse papo, né? Lá numa exibição do filme Homem com H. Quer contar um pouquinho o que a gente vai fazer lá? Ah, sim. O filme ele é muito bom, né? Assim, não vou dar spoiler, né? Quem ainda não assistiu vai assistir. Mas o filme ele traz algumas coisas muito importantes pra gente pensar sobre sexualidade, sobre família, né? Sobre vivência da própria sexualidade, sobre o assunto do HIV/AIDS, que é uma questão extremamente importante pra gente pensar, né? Junto à população LGBTQIAPN+. Muito embora a gente saiba que o HIV/AIDS não é né, não é uma questão apenas para essa população, mas a gente não pode também deixar de entender que isso foi uma das coisas que mais fundamentou e construiu lutas também, né, dentro da nossa população, e que hoje a gente vem se fortalecendo mais e mais, e fortalecendo a ciência e cobrando dos poderes públicos, né, de pensar sobre políticas públicas voltadas a HIV/AIDS. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? E pensar como é possível, né? Nós, não só psicólogos, mas pessoas, gente, né? Entender que essas dissidências de gênero e de sexualidade, elas acontecem no nosso mundo vivido, né? E que não é uma pressuposição, não é olhar para alguém e bater o olho e dizer o que ela é, nomear essa pessoa, né? E tem coisas que nem precisam ser nomeadas. Algumas, sim, são extremamente importantes. Mas tem outras que não precisam ser nomeadas, né? Elas estão aí porque fazem parte da nossa vida, né? Mas, sim, tem coisas que precisam ser nomeadas. Inclusive, isso é uma das principais questões que faz com que alguém procure um psicólogo. É nomear algo que está sentindo. Sim, e acho que isso que é super importante, né? Que a dor, muitas vezes, é deste não reconhecimento, né? Eu sou uma mulher, eu sou deste lugar, eu sou o que eu sou, né? Então, acho que essa dor da clínica, eu fico pensando aqui, né? Alguém que talvez nunca pensou em possibilidades além daquela que foi atribuída, né, a si, ir para um processo psicoterapêutico ou reflexivo com você, né? Para falar sobre isso. Acho que, não sei se queria contar um pouco como é que você faz isso na prática, se a gente tivesse um grupo desse tipo, como que funciona isso? A gente pode trabalhar a partir de várias práticas, né? Uma das modalidades de prática que eu costumo utilizar são os encontros reflexivos, em que a gente se encontra com uma determinada temática, que a gente pensa junto, né? Não é algo trazido por mim. Essas temáticas vão sendo revisitadas para o próximo, né, encontro, então a gente vai construindo ali junto com as pessoas, mas que tendem a, exatamente pelo fato, é muito curioso, porque assim, eu nunca falei que estou ajudando a fundamentar uma clínica LGBTQIAPN+, porque hoje a gente tem falado muito sobre isso, clínica, né, uma clínica para mulheres, uma clínica LGBT, uma clínica negra, uma clínica indígena, e eu acho extremamente importante, interessantíssimo esse movimento que está surgindo. Se está surgindo é porque é necessário, né? Ok, a gente pode fazer algumas problematizações? Pode, né? Mas eu acho muito positivo isso acontecer, né? E é muito curioso porque, assim, as pessoas ficam sabendo, né? Eu não digo em nenhum momento, eu atendo pessoas LGBTs, mas é muito curioso que 90% das pessoas que eu atendo são pessoas LGBTQIAPN+, que aparecem, né? Então, essas questões, elas surgem todos os dias na clínica,
né? Todos os dias com os meus alunos. Termina uma aula, vem um aluno, né, chamar para falar sobre alguma coisa, assim, que envolve, né? Então, os encontros reflexivos também são é uma possibilidade muito impactante no sentido de se apropriar de determinadas experiências e, sobretudo, assim, não precisa ser trabalhado com pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Tu pode ter um grupo com diferentes perspectivas. Então, pessoas cis, pessoas trans. Sim, desde que tenha alguma coisa que una, né? Sei lá, vamos discutir sobre sexualidade, vamos discutir sobre prazer, vamos discutir sobre desejo, vamos discutir sobre tesão, vamos discutir sobre, sei lá... Compulsão sexual. Maternidade, coisas simples, né? Assim, o que nos nossos atravessamentos tem a ver com, por exemplo, sei lá, viver a cidade. Né? Então não é focar numa problemática, né? Porque muitas vezes essas questões são vistas como problemáticas, né? Mas é focar em algum tema que faz com que, tipo, pela minha experiência, eu tenha algo de diferente e próximo do outro, e faz com que a gente tenha maravilhoso, ali, né, algo coletivo. Já tô aqui vendo isso acontecer. Sim. Maravilhoso. Adorei também. E é isso. Agora, o nosso próximo encontro é no dia 4 de julho. 5 de julho. Nosso próximo encontro é dia 5 de julho. Então, a gente vai estar. Eu acho que essa é uma conversa sábado. Que não acaba, né? 8h30 da manhã. Aqui já abriram várias perspectivas de várias coisas que a gente pode abrir específicas, né? E no dia 5 de julho, então, a gente vai ter a honra de ter a presença do Jai, lá no Cine Petrobras, dia 5 de julho, na Augusta, para assistirmos em conjunto o Homem com H, e depois do filme, a gente abre aí uma roda de conversa para falar o que da experiência também atravessa, certo? Sim, tô bem animado. Gente, venham, vai ser muito legal. Isso aí, até lá. Até. Fechou.